texto base para nossa reflexão de hoje, continuando a série Motivados para Viver, com o tema de hoje, Alcançando o Coração de Deus, é o Salmo 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você veja que o texto, ele já dá uma dica para mim e para você de quem são as pessoas, ou quais são as características das pessoas que alcançam o coração de Deus. Veja o que diz o texto: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, pessoas do coração quebrantado, pessoas que vivem vida piedosa, pessoas que vivem em humildade, vidas sacrificiais para não se deixar seduzir pela atração do pecado, pessoas que vivem em guerra para estarem vivendo piedosamente em humildade, em constante oração, com vida devocional séria na presença de Jesus. Não são apenas religiosas que frequentam igrejas, mas são pessoas com temor e tremor diante de Deus. E é importante que nós tenhamos esse lugar, que é um altar que a gente constrói de oração em nossa casa, como um lugar de inspiração e vida, querido. Às vezes a vida não nos traz muito contentamento, a vida não nos traz muitas motivações para vivermos, mas eu te afirmo em nome de Jesus que se você construir um lugar de oração na sua casa, este lugar de oração será um lugar de inspiração e vida, porque ali repousará a voz do Senhor através do Espírito Santo na tua oração, no teu clamor, no teu coração quebrantado. Em nome de Jesus. Então, se nós temos como grande desafio mover o coração de Deus, acertar o alvo, a pergunta seria: é possível mover o coração de Deus? Se é possível, pastor, mover o coração de Deus com o coração quebrantado, como isso é possível? Como será isso possível? A oração, querida ouvinte, querido ouvinte, é o único meio possível de mover o coração de Deus. A oração seria possível mover o coração de Deus por ser uma oração de quebrantamento. E a pergunta é: quais são as características dessa oração? Que oração seria possível de mover o coração de Deus? O que ela contém? Como ela é feita? O que existe nela para que nós consigamos quebrantar o coração de Deus e ter respostas às nossas orações sinceras, sem avareza, íntegras, sem egoísmos, apenas com o coração quebrantado na presença do Senhor? O que uma oração precisa ter? O que ela precisa conter? Como ela deve ser feita? Quais são os seus requisitos? Por que Deus quer que oremos? Já que Ele sabe tudo, talvez você esteja se perguntando. Deus não sabe todas as coisas? Ele não é soberano? Ele não sabe tudo? Presente, passado e futuro? Por que Ele quer que eu ore? Por que Ele quer que eu fale com Ele? Mateus capítulo 6, versículo 8 diz assim: Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Deus sabe todas as coisas. Mas eu queria deixar para você 3 requisitos para você orar. 3 coisas para você orar. Primeiro, por que você deve orar? 3 motivações para você. Primeiro, porque a oração exprime nossa confiança nele. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência. Ore. Ore porque você confia. Ore porque você crê. Você tem certeza de que Ele está presente, ouvindo e atento ao seu clamor, ao seu coração quebrantado. Ore porque você não é autossuficiente, você não é soberbo, você não é uma pessoa que deva viver com autossuficiências, confiando em si mesmo. Não. A oração demonstra humildade, dependência. Então, por isso você deve orar. Um segundo motivo é por uma questão de relação ou de relacionamento. É a relação criador e criatura, criação e criador. A oração, ela vai estreitar os laços desse relacionamento entre o criador e a criatura que somos nós, o ser criado como filho dele. Então, a oração, ela estreita, ela aproxima, ela cria intimidade. Deus quer que você ore exatamente para Ele se relacionar com você. E a última motivação, o último requisito para nós orarmos, o autor dos Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, ele diz que nós vamos entrar
em lugares santos. Ele vai dizer lugares santos. Então nós entendemos que esses lugares santos são lugares extraordinários, através do Espírito de Deus que habita em nós. E a nossa oração, ela vai entrar em intimidade com Deus. São esses lugares santos. Você entra no coração de Deus através da oração e através desse momento íntimo com o Senhor. E isso é simplesmente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, extraordinário, glorioso, soberano, magnífico. A oração, ela exprime essa confiança nele, no nosso Deus glorioso, maravilhoso e soberano. Essa relação íntima. Você perceba que essas evidências e verdades bíblicas, elas descaracterizam a oração da igreja evangélica pós-moderna, que é uma oração mais voltada para pedir coisas. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada através de uma oração e que o gênio aparece para você e você faz 3 pedidos. Nós não só oramos porque queremos coisas. Não. Apesar disso fazer parte da vida e também da oração por consequência, mas a oração é muito mais. A oração de um crente sincero, de uma crente sincera, ela é uma oração cheia de temor e tremor. É uma oração cheia de graça, de beleza da ação gloriosa do Espírito Santo. Então, para vencer o grande desafio e alcançar o coração de Deus, a oração, ela vai precisar ter algumas coisas. Quais são? Há muitas pessoas, querido ouvinte, querida ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus, que têm orado segundo a vontade dele, para alcançar as coisas dele. E há muitos líderes religiosos motivando pessoas à ganância, à avareza, orações cada vez mais carregadas de egoísmo, de avareza, de ganância, de vontade de possuir, de adquirir, cada vez mais orações voltadas para si mesmos. Mas a palavra de Deus vai me orientar e orientar você em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, Mateus capítulo 6, versículo 10 e Mateus capítulo 26, versículo 39, que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. Pedir coisas para a nossa vida segundo a vontade de Deus. Clamar ao Senhor e sempre deixar claro na nossa oração que nós somos pessoas humildes, piedosas e simples, que oramos segundo a vontade de Deus. Aí você está se perguntando, então, pastor Irgledson, como saber a vontade de Deus? Ora, que sua palavra dele, seja acatada e que suas ordens sejam cumpridas. Devemos buscar a obediência perfeita a vontade moral de Deus na terra. Eu vou repetir para você. Devemos buscar a obediência perfeita à vontade moral de Deus na terra. Mateus no capítulo 6, versículo 10, diz para que a sua vontade seja feita na terra e no céu. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina, Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é a oração modelo de um crente humilde, de um crente que se sujeita à vontade de um Pai soberano. Isso porque nós não vivemos de frustrações, nem como se a vida cristã fosse parecido com Alice no País das Maravilhas. Nós nos sujeitamos à vontade soberana de Deus humildemente, até para sermos felizes. A oração, ela nos traz a certeza de sermos atendidos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Nossa parte para mover o coração de Deus é orar segundo a vontade de Deus, orar com fé, ser obediente à palavra, confissão dos nossos pecados, confesse os seus pecados a Deus, não varra o lixo para debaixo do tapete, não faça de conta que não está acontecendo nada, peça perdão, seja íntegro e sincero na sua oração, perdoe os outros, perdoe as pessoas que lhe ofendam, seja humilde, persista na oração, não desista de orar, ore com sinceridade, não ore com as suas palavras para manipular o coração de Deus. A ninguém. Deus, ele não se deixa impressionar por ninguém. Eu melhoro a frase. Deus não se deixa impressionar. Deus não se permite ser manipulado
Por mais que a sua oração seja linda, maravilhosa, e o seu rosto esteja coberto de lágrimas, Deus não se deixa impressionar por isso. Por quê? Simples, porque Ele conhece o coração. Ele sabe exatamente o que está acontecendo na nossa vida íntima. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, é lá que persiste a nossa vida de santidade. E as nossas orações íntegras e sinceras serão consequência de uma vida íntima que persegue o caráter de Jesus e não anda pecando. Então Deus sabe como está a nossa vida e sonda o nosso coração. Como disse Davi, Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa é uma oração sincera e íntegra, porque nem ele mesmo sabia se ele estava fazendo coisas erradas na presença do Senhor. Mas ele diz, Deus me sonde, veja se há em mim algum caminho mau. E por último, querido, espere no Senhor. Então, para que você mova o coração de Deus, eu vou repetir, ore segundo a vontade de Deus, ore com fé, ore com obediência, tendo uma vida de obediência, ore confessando os seus pecados, perdoe as pessoas que lhe ofendem, não guarde mágoa de ninguém, seja uma pessoa que anda em humildade e uma vida piedosa, persista na oração, não desista de orar, por mais que você não tenha alcançado alguma coisa na presença do Senhor, ore com sinceridade e espere no Senhor. Nós temos alguns exemplos bíblicos de grandes desafios vencidos através da oração. Nós temos o exemplo de Ezequias, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Ezequias, homem de Deus, homem temente ao Senhor, que orava segundo o coração de Deus, e ele está enfermo, provavelmente com uma doença terrível, que hoje nós poderíamos comparar com um câncer, e ele está com muitas dores. E diz o texto bíblico, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha que coisa linda. A oração é mais forte que a profecia de Isaías. Ezequias não tomou essa profecia como final. A oração anulou uma profecia de um servo de Deus, de Isaías, grande homem de Deus, usado por Deus para profetizar, e a oração é algo tão glorioso que anulou a profecia de um profeta de Deus. Qual foi o gesto dele? Virou o rosto para a parede, como símbolo de tristeza e desespero. Isto fez ele orar intensamente. Qual era o decreto? De morte. Salmo 37, verso 23. E esse decreto de morte é anulado por um decreto de vida. Que coisa linda. Para os hebreus, meus queridos ouvintes, uma pessoa morrer prematuro, e esse era o caso, era um sinal de desprezo divino, isso era a cultura judaica. Apenas para os ímpios era essa calamidade reservada. A vida longa era recompensada aos justos. Ezequias lembra ao Senhor disso. Andei em verdade, coração perfeito, e fiz o que era reto. Que tipo de oração fazia a igreja primitiva, querido ouvinte? Por que aquela oração derrubou as muralhas da prisão onde Pedro estava? Em Atos capítulo 12, versículo 5. Assim Pedro estava preso, era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A oração derrubou as muralhas da prisão. A palavra grega para fervor é ektenos, que significa intensamente. A igreja orava fervorosamente, constantemente. Semelhantemente a Lucas 22, verso 44, é a mesma palavra no grego. Jesus fez a oração no Monte das Oliveiras. E posto em agonia, orava mais intensamente, ektenos. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que tipo de oração vamos fazer hoje para vencermos
o desafio, para continuarmos motivados na presença do Senhor Jesus, para continuarmos motivados para viver.